Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Daniel e esse é o Produtive-me, um canal para trazer mais produtividade para a sua vida. E por que não trazer mais produtividade com o Notion e com uma novidade que pegou todo mundo meio que de surpresa? Então, vamos lá, produtivos, vamos só recapitular o que está acontecendo aqui. Hoje, umas 2 horas atrás, do nada, o Notion lançou um novo recurso, o recurso de subtarefas, que é um recurso muito aguardado, que muita gente queria, e na minha visão, um recurso muito importante, porque mostra um posicionamento no Notion, essa ideia de você agora considerar que um banco de dados, um database, não é só um database, tá? Quando eles declaram que agora eles têm subtarefas, então você tem um conceito de subtarefas. Não é que... Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como funciona e talvez a gente possa até descobrir alguma coisa juntos aqui. Mas não é que não existia uma forma de você criar subtarefas no Notion. Existia, só que agora é oficial, é mais simples e a visualização, pelo que eu explorei aqui bem rapidamente, ficou bem legal. Tá? Então, lembrando, você pode comentar. Para ser bem sincero, não tinha expectativa de lançar vídeo essa semana. A gente está numa correria muito grande, planejamento do ano de 2023 todinho. A gente faz geralmente em dezembro, né, do próximo ano. Então a gente está na loucura aqui. Daqui a pouco, mais ou menos às 19 já tem uma reunião. Então tem que ser uma live mais rápida, tá? Mas você pode comentar. Eu vou tentar ler todos os comentários, se houverem. E é isso, tá? Vamos aqui direto para o assunto. Basicamente, então, o Notion lançou o recurso de subtarefas. O que é uma subtarefa? Tá? A gente tem uma tarefa principal e aí a gente pode dividir essa tarefa ou esse projeto em partes menores. Isso é mais ou menos o conceito, beleza? Bom, já estou com a tela aqui. Deixa eu me colocar aqui embaixo para ficar maior, tá? Então, como que funciona? Você vai criar uma database como você sempre fez. Então, aqui vou criar uma database inline mesmo e vou chamar ela de qualquer nome, tarefas, certo? Tá. Então vamos só ajeitar nossa database aqui, só para a gente deixar tudo bonitinho. Tá? Deletando a propriedade, aqui em vez de name a gente vai colocar nome, certo? Vou deletar essas duas linhas aqui, só para a gente deixar tudo bonitinho, beleza. Então imagina que eu tenho um projeto, tá? Eu vou chamar aqui de criar um site, certo? Talvez no futuro, esse ano, provavelmente não, mas no ano que vem a gente faça um vídeo explicando mais detalhes e coisa e tal. Mas vamos mostrar aqui como que funciona, né? Como funcionava antes e como você deve fazer agora. Eu vou só mostrar como você faz agora. Então, criar um site é geralmente um projeto cheio de outras etapas, né? Então, de certa forma, você pode quebrar isso em partes menores. Se eu posso quebrar, agora aqui no Notion, você vem aqui nas opções, né, dessa database, e agora você tem aqui os subitens. Isso não existia, isso foi habilitado hoje. Subitens. Então, olha só que legal. Aqui ele já até mostra pra gente como vai ficar. Então, subitem eu posso chamar de subtarefa. E aqui, né, então ele já mostrou aqui, ó, subtarefa, subtarefa. E aqui o parent item a gente pode chamar de... Cliquei ESC sem querer, galera, foi mal. Subitem. Aí a gente vai vir aqui, subtarefas, tab, e aqui eu vou chamar de principal, tá? Quando eu clicar para criar, o que o Notion vai fazer? Ele vai criar mais duas novas colunas, principal e subtarefa. Ah, é só isso? Isso daqui eu já podia fazer antes, né? Porque eu posso relacionar uma database com ela mesma. Não. Porque agora, quando você habilita essa opção, olha que legal. Ele tem um drop-downzinho aqui. E quando você clica, ele já mostra que é possível incluir um subitem, tá? Ou seja, um filho. Então, para criar um site, eu vou precisar criar uma nova tarefa aqui, que vai ser criação do briefing, certo? É uma tarefa. Então, vou até aumentar aqui para ficar bonitinho. Outra coisa, criação do layout, certo? Outra coisa, publicação do site. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Primeiro, eu tenho uma estrutura agora onde eu tenho uma tarefa principal, tá? Você pode ver que aqui ele não tem nenhuma tarefa principal, mas ele tem 3 subtarefas, tá? Então, o Notion já consegue entender que, olha, eu entendo que essa tarefa tem filhos,
tá? Vamos chamar assim de filhos, mas enfim, são subtarefas. E aqui, quando eu expando, olha que legal. Então aqui, os filhos. Inclusive, você pode abrir um novo nível e criar um subitem. Vamos criar aqui. Doideira, né? Engraçado que ele conservou as duas colunas, mas vamos ver como é que vai funcionar, porque isso eu nem testei. Então, criação do briefing, vamos lá. Criação. Aprovação. Beleza. Então, vamos lá. Criação do site, a gente tem um outro nível, né? Um nível abaixo, que é uma filha. Criação do briefing, e aí abaixo da criação do briefing eu tenho a criação e a aprovação. Então eu criei 3 níveis de tarefa. Tipo, tarefa principal, filha e filha do filho. Filho do filho, sei lá. Basicamente, como que o Notion faz esse controle? Por essas colunas aqui. Qual que é a parte legal? Se eu abro aqui a criação do briefing, por exemplo, vamos esperar ele abrir aqui na lateral, eu consigo ver, ó, essa criação do briefing, ela tem uma tarefa principal. A tarefa do nível acima é criar um site. As tarefas do nível abaixo seria a criação e a aprovação. E isso é legal porque não testei ainda, pode ser que dê tudo errado, não sei, vamos testar aqui. Mas vamos lá, vamos colocar um campo de status aqui, tá? Então o Notion já tem um campo de status, certo? Então vou deixar no padrão dele aqui. O legal é cada tarefa, né? Cada tarefa, porque aqui, querendo ou não, vai trazendo para um conceito novo aqui do Notion, cada um desses registros são uma tarefa, certo? Uma tarefa. Então, apesar de haver uma hierarquia, a aprovação aqui também é uma tarefa, assim como criar o site em si. Para o Notion não tem diferenciação nenhuma, só que uma é filha da outra ou mãe da outra, certo? Agora, será que a gente pode fazer algum tipo de validação dos filhos? Essa é uma questão. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Vanessa, oi Vanessa, tudo bem? Tem tanta novidade, vou precisar fazer uma revisão. Dia desses tentei renovar uma tabela e me enrolei no roll-up. Até agora não consegui resolver. Pois é, eu vou ser bem sincero, eu não estava esperando nenhuma novidade do Notion mais esse ano para mim. Inclusive, acho que foi no final de semana, eu gravei um vídeo falando sobre as principais novidades do Notion nesse ano. E agora eu vou ter que incluir essa também. Então, enfim, eu não esperava mais nenhuma novidade. Legal, né, que eles continuam. E é difícil, às vezes, ficar realmente acompanhando. Eu achei aqui esse recurso sem querer. Eu tava mexendo aqui com o Notion e cliquei e falei, cara, isso não existia. E aí fui atrás e vi que o pessoal começou a divulgar. Então, foi meio que por acaso também, porque a gente está numa correria aqui tão grande. Mas olha que legal, voltando aqui, por exemplo, né? Vamos ver, porque assim, quando a gente usava esse conceito de relacionar uma database com ela mesma, eu podia usar um dado da mãe no filho, através de um rollup. Vamos lá. Vou tentar fazer esse mesmo exemplo aqui. Então, digamos que eu tenho a criação do briefing, certo? E aí, eu já fiz a criação aqui e consegui concluir, certo? E aí, a aprovação também concluí. Então, em tese, se eu concluir essas duas, eu já pelo menos aqui já estou em progresso nessa daqui, em tese eu já poderia finalizar a criação do briefing. Só que aí eu precisaria, de repente, de uma validação. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu consigo usar um rollup, certo? E aí, ó, que legal. Como eu criei esse vínculo de mãe e de filho, eu posso usar um rollup com essa própria database, tá? Então, basicamente, quando eu uso o rollup aqui, ele já apareceu como conexão dados dessa própria database. De que forma? Digamos que eu quero, no criar um site, eu quero saber se todas as tarefas estão done, tá? Então, eu posso fazer até o seguinte. Antes de eu usar o rollup, eu vou criar uma fórmula, certo? Aí eu faço o seguinte. Concluído. Beleza? Vamos ver se vai dar certo essa lógica que eu estou usando aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. If. Vamos lá. If. Aí a gente vai pegar o status for igual, acho que é done, né? Done. Então, se o status for igual a concluído, nesse caso aqui, vou usar um true, senão vou dar um false, certo? Beleza. Done. Então, beleza, ó. Tá vendo aqui? O que eu fiz, basicamente, tá? Só validei se o status dessa tarefa aqui é done, tá? Se for, ele dá um true. Por quê? Porque eu quero usar no rollup agora. Então, eu quero ver se
as subtarefas. Vamos lá. Eu posso pegar o status, posso pegar aqui, posso pegar o concluído e posso ver se eu tenho algum checked. Beleza. Deixa eu ver se eu estou conseguindo trazer o conceito para vocês. Aqui, eu quero que traga para mim, posso até colocar, ao invés de rolar, posso falar assim, valida filho aberto. Estranho esse nome, mas beleza. Se isso daqui for maior que 1, por exemplo, eu poderia já validar alguma coisa, sabe assim, dizer que, não, isso daqui está com problema, não, você não pode fechar, porque em tese, se uma dessas subtarefas, tá, então vou colocar aqui em progress, for 1, basicamente, significa que eu ainda tenho uma tarefa restante. Então, legal. Eu só queria realmente testar isso para entender se existe uma lógica entre você usar uma tarefa que nem aqui, ó, por exemplo, quando eu olhar o criar um site, por mais que eu, de repente, aqui até não veja subtarefas, eu consigo falar assim, ó, posso até mudar esse nome agora, porque eu cheguei num conceito melhor. Filhos não finalizados. Pronto. Então, aqui eu vi que tenho 3 filhos não finalizados. Então, isso já serve de alerta para mim, para que eu fale o seguinte, olha, eu não posso finalizar essa tarefa ainda. Por que eu não posso finalizar? Porque eu tenho 3 filhos em aberto. Então, eu gostei bastante desse recurso. A ideia é realmente mostrar para vocês e ser um vídeo bem curto, só para que vocês já possam começar a usar. Na minha opinião, isso muda bastante coisa para o Notion, principalmente essa questão conceitual de admitir que isso daqui é usado para tarefas. Acho que por muito tempo o Notion só considerou que era um banco de dados e não um sistema para gerenciar tarefas. E ter esse novo recurso, para mim, faz muito sentido, porque aí você pode agora começar a trabalhar de forma melhor, né? Ó, que nem se eu abro aqui esse registro, eu sei que são as subtarefas. Isso é legal, né? Isso é interessante. Eu poderia filtrar aqui pela própria tarefa, mostrar essas informações. Então, agora sim, o Notion me permite ter uma hierarquia. E o mais legal é que a gente pode só expandir aqui e fica muito melhor. Imagina você tem 4 projetos. Cara, é fácil administrar. Mas imagina que cada um desses 4 projetos tem 20 subtarefas, digamos assim. É difícil você conseguir visualmente entender o que é cada uma dessas coisas. Thaís até me abriu um insight aqui. Vamos dar uma olhada como funciona isso daqui em outras visualizações. É uma coisa que eu não testei e acho que vale a pena. Ó. Então, table, vamos ver como funciona no board. Tá, board, peraí, vamos lá. Preview, group by subtarefas. Peraí, vamos group by por outra coisa aqui. Vamos por status, só para a gente ver. Tá, aqui ele ficou um pouco confuso, na minha opinião, porque ele expandiu todos os registros, né? Talvez a gente poderia agrupar por outra coisa, né? Vamos ver. Group by por status principal, subtarefa principal. Vamos ver o que acontece. Tá, deu mais ou menos certo. Por exemplo, ó, a criação de briefing, eu tenho as 2 subtarefas dela aqui. A criar um site ficou meio confuso, na minha opinião, pessoal. Eu não sei se essa é uma boa visualização. Talvez eu precise explorar mais aqui para testar. Vamos dar uma olhada aqui como fica na timeline. Acho que não tem campo de data, né? Então ele não vai aparecer. Whatever. Tá, vamos colocar um campo de data aqui, vai. Só para a gente ver. Vamos clicar aqui. Beleza. Ele colocou uma data aleatória aqui. Tá. Olha que agora eu gostei. Peraí, vamos lá. Agora eu achei legal. Por quê? Olha só. Vou até maximizar a página aqui para facilitar. Isso daqui eu curti bastante. Vamos lá. Eu tenho a visão de timeline, certo? Aí eu tenho a criação de um site. Só que se eu clicar aqui, em tese, eu expando. Tá, porque não está mostrando aqui. Peraí. Vamos lá, que agora vai ficar fácil. Criação de um site, certo? Eu posso falar que a criação do briefing vai ser dentro desse período, que a criação aqui... isso eu curti demais. Isso daqui é quase um gráfico gigante.
certo? Para quem conhece, sabe que o gráfico de Gantt ele trabalha mais ou menos assim. Olha que legal, a gente tem uma hierarquia aqui. E tem um pontinho também, né? Será que é que nem eu? Ah, olha que legal. Pessoal, isso daqui eu achei massa. Olha só, criação de um site e eu consegui, configurar uma dependência. Isso é incrível. Olha só, agora não é só mais uma timeline. Isso aqui passou de timeline para um gráfico de Gantt. Vamos lá, vamos tentar explorar isso aqui um pouco mais. Vamos lá. Eu tenho aqui a criação do site, tá? O projeto de criação do site, vamos colocar que ele tem que terminar no dia 30, certo? Então, vamos visualizando comigo. Então, nesses primeiros dias, eu vou ter a tarefa de criação de briefing, certo? Então, vou criar o briefing aqui junto com o cliente. Olha que legal, se você vir aqui na pontinha, você pode ligar agora uma tarefa com a outra. Dependências, ó, blocking. Aí eu vou ter que escolher aqui alguma coisa que eu não faço a mínima ideia. Principal. Veja todas as tarefas no view. 7. Tá, beleza. Vou colocar aqui todas as tarefas nessa view. Vamos ver o que aconteceu. Ó, subtarefas. Vamos lá. Eu não faço a mínima ideia o que eu fiz aqui. Não faço, de verdade, não faço a mínima ideia. Que agora nada mais fez sentido. Simplesmente sumiu. Espera aí, vamos ter que mudar aqui. Deixa eu criar uma nova visualização. Deixa eu duplicar. Deixa eu colocar aqui para database. Ah, já apareceu aqui, ó. Espera aí. Apareceu aqui embaixo, aqui, ó. Espera aí que a gente vai ver. Deixa eu voltar aqui para a tabela e deixa eu ver o que aconteceu lá. Tabela. Tá, beleza. Sumiu minhas tarefas. Não sei se... Ah, pode ser porque tem a dependência agora. Deixa eu ver o que aconteceu. Não, simplesmente minhas tarefas foram de F. Propriedades, está tudo aqui. Legal. Consegui apagar a parada aqui. Muito bom. Vamos lá, vamos voltar aqui para a configuração que estava. Então, você tem as dependências aqui, certo? Eu tenho duas opções, ou principal ou subtarefas. Então, 7, todas as novas tarefas, tal, 7, 1, tá. Vou colocar só nessa visualização. Beleza. Ok. Então, remove, pronto. Vamos remover para ver se eu consigo voltar. Ah, legal, não sei. Meus registros sumiram, simples assim. Todos eles sumiram. Agora, eu não sei se eu apaguei, eu acho que não. Vou criar de novo para eu zoar de novo essa parada. Vamos lá. Criação de um site. Certo? Vamos lá. Criação do briefing. Vou criar só assim, ó. Publicação do site. 3 tarefinhas, beleza? Beleza. Ó, o Cauê comentou aqui, deixa eu ver. Na verdade, é só uma forma de agrupar. A hierarquia é falsa. Apenas uma visualização. Ao meu ver, não é para tarefas, apesar de poder usar para tarefas também. Cara, não sei. Eu não sei se eu concordo, porque tudo bem, não é aquele recurso tal, mas quando você cria, que já dava para fazer, tá? Mas quando você cria aqui uma ideia de o que é principal, o que é subtarefas, ao meu ver, o Notion está conseguindo identificar que, olha, esse cara aqui, criação de briefing, o pai ou a mãe dele, nesse caso, é a criação de um site. A tarefa principal é a criação de um site. Isso vai englobar alguma coisa? É que nem eu fiz no exemplo aqui. Eu consegui, ó, através dessa hierarquia, falar o seguinte: quantos filhos dessa tarefa aqui não foram finalizadas, tá? Então, se eu finalizar aqui, ó, ele consegue entender que tem uma. Então, tudo bem, pode ser que não foi pensado para isso, mas de toda forma resolve um problema. Na minha opinião, resolve um problema. Né? Tem muita gente que tinha que ficar fazendo gambiarra. Esse foi, inclusive, um dos motivos pelo qual eu troquei a minha parte operacional aqui do Productive-me do Notion para o ClickUp, porque lá você já tem esses recursos nativos, né? Então é legal que tenha, talvez atraia mais pessoas.
Agora, o timeline que está me deixando aqui um pouco confuso. Por quê? Vamos lá. Digamos que eu vou criar aqui o briefing. Deixa eu colocar aqui uma procriação do site. Então, a criação do site vem até aqui. A criação do briefing vem até aqui, certo? E a publicação vai ser nessa última semana. Em tese, quando a gente está trabalhando com gráfico de Gantt, na verdade, em tese não, né? Quando a gente está trabalhando com gráfico de Gantt, você pode meio que amarrar uma coisa a outra. Então, você, de certa forma, você fala assim, ó, eu só posso finalizar a publicação do site quando eu terminei a criação do briefing. Né? Deixa eu até tirar aqui o comentário do Cauê. Em tese, não. Na verdade, você só deveria conseguir finalizar a publicação do site quando você publica aqui o briefing, né? Quando você tem essa tarefa finalizada. Ah, não vou nem clicar para atualizar. Vou clicar para atualizar. Vou clicar porque vai que é um erro. Vou atualizar aqui, peraí, vamos ver. Enquanto isso, eu vou responder o Cauê aqui, vou ver o comentário dele. Mas é por isso que só dá para ver assim em forma de tabela. Se você abrir o item, irá ver o briefing está dentro de tarefas e não no site. Faz sentido? Pera. Agora eu fiquei confuso. Calma aí, vamos dar uma olhada, vamos ver ao vivo aqui para a gente ver se é isso. Calma aí. Ó, vamos lá. Tô na visualização aqui de timeline, certo? Eu consigo abrir. Tá vendo aqui? Eu consigo visualmente ver que existe uma hierarquia, né? Então, peraí, vamos lá. O que eu queria, inclusive, dá até pra gente abrir aqui, ó. Daria pra gente abrir aqui, expandir e colocar uma subtarefa para a criação do briefing. A única coisa que ele está fazendo, pelo que eu entendi aqui nos comportamentos, é se eu criar aqui uma nova tarefa, ele vai falar, ó, a tarefa principal é a criação do briefing, e aí na criação do briefing o filho é a tarefa que eu for criar. Então, beleza. O que eu queria ver é essa paradinha aqui, ó, tá vendo? Que tem essa bolinha. Então, por exemplo, eu quero falar o seguinte, essa tarefa aqui da criação do briefing está vinculada com a publicação do site. Agora, essa paradinha que eu não entendi, ó. Tá falando assim, ó, vou bloquear aqui, certo? Agora, talvez eu esteja fazendo no sentido errado. Não. Pensei que ia aparecer uma bolinha aqui também. Mas ela só aparece de... Deixa eu ver se eu fizer no sentido inverso. Tá, aí tem que ser pro topo aqui, vamos ver. Então, ele tem o símbolo de uma plantinha com uma árvore. Aí ele pede para eu escolher uma propriedade. Nesse caso, não poderia ser assim, né? Se for analisar, a criação do briefing e a publicação do site, eles deveriam ser bloqueando a mãe ou a mãe bloqueando o filho. Então, peraí, que os dois estão nesse mesmo nível. Vamos colocar aqui. Então, plantinha com árvore. Cara, tô tendo que decifrar. Que legal, não tem nenhuma informação aqui. Beleza. Propriedade principal. Aí ele vai perguntar se eu quero setar em todas as visualizações ou só nessa view. Coloca só nessa view. Foi de base. Não sei. Não faço a mínima ideia porque que minha tarefa sumiu. Será que agora eu tenho que criar aqui dentro? Talvez seja isso. Espera aí. Não sei. Achei bem estranho. Criação de um site. Briefing. Então, vamos lá, vamos colocar uma data aqui, criação do site, briefing. Ah, rapaz, deve estar com algum problema, porque aqui, ó, ele já fez automaticamente a conexão. Tá vendo? Ele já criou uma setinha, quase não dá para ver, mas ele já criou. Eu acho que deve ter algum problema no Notion que tá apagando, mas a lógica é essa. Quer ver? Vamos tentar finalizar esse cara aqui para ver se por acaso o Notion daria alguma mensagem. Então, eu vou finalizar aqui. Done. Nada aconteceu. Sei lá. Legal que existe essa hierarquia visual, né? Que você sabe que uma coisa está com dependência da outra. Mas, sinceramente, no ClickUp, por exemplo, quando você vai finalizar uma tarefa que depende da outra, ele dá um aviso, pelo menos, né? Pode ser que no Notion ainda não. Não sei, galera, o que vocês estão achando aqui? Tá meio confuso ainda, né?
pode ser que tenha algum bug aqui no meio, porque na minha visão, no momento que eu fiz aquele vínculo, ele não deveria ter apagado, na minha opinião. Ele não deveria ter apagado minhas tarefas, é o que parece que aconteceu. Né? Se eu olhar aqui, ó, esse foi o que eu criei agora. Cadê as outras tarefas? Notion simplesmente apaga? Ó, aqui não tem filtro, não tem nada. Bem estranho, na moral. Bem estranho. Mas beleza. Vamos considerar que é um bug e depois eu falo para vocês aí. Para a gente completar o vídeo aqui, inclusive, Cauê, não sei, é isso que você imagina também? É isso, para mim, realmente é um conceito de subtarefas, né? Vamos ver outras visualizações, pessoal. A gente viu o timeline, para mim pareceu bem promissor, mas sei lá. Esse é o preço que a gente paga por testar logo no começo. Vamos lá. Outro layout aqui, além do timeline, calendário. Calendário, acho que ele vai aparecer individualizado, né? Não tem data. Nossa, agora apareceu todo mundo. Cara, deve ser um bug mesmo, porque agora apareceu tudo que estava sumido. Beleza, vamos mudar aqui. Não tem nada, ó. Como vocês podem ver, não tem nada. Vamos ver lista. Lista eu já imagino como seja. Vamos ver se tem alguma coisa para agrupar. Grupo por principal. Então, vamos ver como é que fica. Então, quem não tem principal é a tarefa principal mesmo. A criação de um site, talvez seja uma visualização interessante, mas é que agora eu repeti muita coisa, mas eu achei que ficou um pouco confuso, né? Talvez teria que agrupar por alguma outra coisa. E, por último, vamos ver o layout de galeria. Aí você pode... Vamos ver, galeria. Não tem muito o que fazer, né? Vamos colocar aqui. Não. E é que ele já agrupou também. Então, a criação de um site... para ser bem sincero, pessoal, assim, de todas as visualizações que eu mais gostei nesse primeiro momento, é da timeline. Achei promissora, porque tem essa paradinha aqui de você ter esse feedback visual. Até, consigo criar uma outra. Tarefa 2. Beleza, ele criou a tarefa 2. Agora, vamos ver até uma coisa. Ó. Se eu voltar ele alguns dias, ele podia voltar junto, né? Conservar, assim. Você quer que eu... No ClickUp eu tenho isso. Tipo, por exemplo, ó. Se eu tô com esse projeto aqui... Deixa eu mover ele de novo. Se eu tô com esse projeto aqui para essa semana, aí digamos, não, eu vou ter que adiantar uma semana. Se eu mover para cá, eu gostaria que mudasse, né? Que isso daqui pegasse e falasse, não, então beleza, então joga esse para uma semana antes, joga esse para uma semana antes. Seria muito legal, né? Mas não é o que está aparecendo aqui. É isso, tá? No geral, eu queria realmente testar com vocês, porque acabou de lançar, então, putz, eu tenho que testar e nada melhor do que já compartilhar com vocês, mas provavelmente eles vão dar ainda uma melhorada aqui, viu? Não sei, pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada também. No futuro eu pretendo trazer outros vídeos falando sobre isso, mas a princípio, sei lá, não sei. O que vocês acharam? Comentem aí, por favor. O que vocês acharam dos recursos? O que vocês acharam dessa novidade? A Vanessa até comentou aqui, ó, que eles devem estar implementando ainda. Concordo. Acho que eu espero que sim. Que ficou bem estranhinho, né? Ó. Deixa eu ver se está agrupado aqui, senão eu vou tirar aqui. Deixa eu remover esse grupo, vamos ver de novo aqui. É engraçado que dessa forma, ó, por mais que não tenha filtro nenhum, ele não está trazendo minhas outras tarefas. Não sei por quê, não me perguntem por quê. Só tá trazendo aquela que eu criei dentro do timeline. Bem estranho, né? Mas é isso, produtivos. Eu vou ficando por aqui, porque, como eu disse, eu tenho muita coisa para fazer. Não podia deixar de trazer essa novidade para vocês aqui em primeira mão, até para a gente tentar aprender juntos aqui. Mas eu vou esperar mais um dia, 2, para ver se vai
de fato ter alguma outra mudança ou tentar aprender a usar melhor esse recurso, porque eu acho que está meio bugado. Para ser bem sincero, a visualização timeline, que para mim é a principal, eu acho que está um pouquinho bugada, beleza? Comentem aí se vocês descobrirem, se você está vendo isso no futuro. E comenta também, pessoal, se vocês gostaram, se vocês acham que o Notion está indo para o lado certo, que é o lado de tarefas, esse lado mais operacional, ou se isso daqui é que nem o Cauê comentou, né? É só é um recurso mais visual, mas não resolve o problema, assim, a raiz do problema, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que participaram, a todos vocês que acompanharam, e até o nosso próximo vídeo, que deve ser ou no ano que vem, ou quando o Notion lançar uma nova novidade, eu não sei. A gente não sabe mais de nada, beleza? É isso, fui!